Fala, meu povo, tudo beleza? Dando continuidade às nossas aulas de ecologia, vamos falar hoje sobre a poluição do ar. Bom, e o que é que a gente entende por poluição do ar? Poluição do ar nada mais é do que o aumento da concentração ou a introdução de algum tipo de gás na atmosfera ou ainda a introdução de partículas em suspensão no ar que possam vir a causar algum desequilíbrio em um determinado ecossistema ou na própria biosfera como um todo. É isso que a gente entende como poluição do ar. E quais seriam esses principais gases poluentes? Quais seriam os principais poluentes do ar? Basicamente, a gente vai ter como principais poluentes do ar aqui no nosso país monóxido de carbono, hidrocarbonetos, por exemplo, o metano, óxido de nitrogênio, óxido de enxofre e uma diversidade de material particulado, tá? Em suspensão no ar. É claro que essa composição ela pode sim se repetir em vários locais ao redor do nosso globo, ao redor do nosso planeta, variando, é claro, em percentual, né? Do mesmo jeito que esse percentual ele pode sim variar em locais diferentes dentro aqui do nosso país, tá? Para vocês terem uma ideia, esse percentual aqui ele foi da cidade de São Paulo, tá? Foi feito pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo em 2008. Então é possível que agora em 2020 esses mesmos componentes aqui que vão ser os principais poluentes do ar em São Paulo, pode até ser que essa proporção aqui entre eles já esteja diferente, tá? Pode até ser que um novo tipo de poluente possa estar entrando aqui nessa composição. Então não se apegue muito a essa composição, porque pode aparecer na prova, numa questão de prova, né, ou num texto que faz parte de uma questão do Enem, o texto falando em algum outro tipo de gás. Daqui a pouco a gente vai ver outras possibilidades de gases que têm ação poluidora a nível de troposfera que não estão presentes aqui nesse gráfico, tá? Então eu trouxe esse gráfico simplesmente porque ele ilustra para a gente os principais poluentes do ar que normalmente são cobrados aqui em prova e que serve para a gente ter uma noção geral aí para a nossa vida, né? Para a gente entender o funcionamento e o desequilíbrio causado por poluição do ar, tá? Bom, quais são as fontes que vão emitir esses poluentes, né? Então, a primeira fonte, pessoal, é motor a explosão de veículos automotores. Então, automóveis de forma geral, eles têm motores a explosão. Esses motores vão consumir combustível fóssil e dessa queima de combustível fóssil, que pode ser completa ou incompleta, vão gerar aí gases que vão provocar a poluição do ar. Lembra que, mesmo que a queima seja completa, e você vai ver na química o que significa queima completa e queima incompleta, né, no seu estudo aí dentro da disciplina de química, mas normalmente na queima completa de combustível, a gente observa a eliminação de CO2 e água, né? Só que lembra que, de acordo com o que a gente acabou de ver, o que seria considerado poluição do ar, o aumento da concentração de um determinado gás pode sim ser considerado poluição do ar. Então, se a gente tem muito automóvel nas ruas liberando CO2, fazendo queima completa de combustível, esse aumento da concentração de CO2 pode sim aumentar a concentração de um gás que pode trazer prejuízo. Daqui a pouco a gente vai relembrar que prejuízo está relacionado aí à liberação de CO2, tá? Então, motor a explosão é sim uma fonte importante de emissão de gases poluentes. Uma outra fonte são diversos tipos de indústrias. Eu trouxe como exemplo aqui as indústrias das siderúrgicas, tá? Que são importantes emissoras de gases e de partículas poluentes do ar aqui no nosso país e no mundo. Então fique esperto com isso, pode aparecer numa questão de prova. E uma outra fonte importante são as queimadas. As queimadas, de forma geral,
como, por exemplo, as queimadas de florestas que a gente viu acontecendo, né, recentemente aqui no nosso país, envolvendo aí 2 biomas importantes para não só para o Brasil, como para o mundo, né, que é a Amazônia e o Pantanal, sofrendo aí diversas queimadas. Então, essas queimadas vão liberar gases que vão promover aí a poluição do ar. Beleza? Bom, e quais seriam as consequências da poluição do ar, né? Que é isso que a gente precisa focar aqui a nossa principal atenção. Quais seriam essas principais consequências? É isso que a gente vai começar a estudar agora, tá? Primeira delas, pessoal, é o agravamento do efeito estufa. A gente já estudou efeito estufa quando a gente estava vendo a ciclo do carbono, tá? Então lembra disso, a gente já viu isso aqui ainda em sala de aula, tá? Mas tipo, nada impede que eu não possa vir no futuro gravar um vídeo sobre ciclos biogeoquímicos, sobre ciclo do carbono, sobre efeito estufa propriamente dito. Então, já comenta aí, já deixa nos comentários se você tem interesse que eu grave esses vídeos sobre ciclo biogeoquímico, sobre efeito estufa. Então, já deixa aí nos comentários se você tem esse interesse para me ajudar a tomar essa decisão em gravar no futuro esses vídeos, tá? E aí o que é que acontece? O agravamento do efeito estufa vai estar relacionado aí gases como o próprio CO2, derivado da queima completa de combustíveis fósseis, né? Mas também óxidos de nitrogênio e o próprio metano, né? São gases aqui que eles têm poder de reter infravermelho, né? Poder de reter calor na atmosfera, consequentemente aumentando a temperatura média do nosso planeta, né? A gente já viu isso lá em ciclo do carbono, como eu acabei de falar para vocês. De novo, nada impede que eu não possa vir a gravar um vídeo detalhando de novo aqui o efeito estufa, detalhando de novo aqui os ciclos biogeoquímicos de forma geral, tá? Mas é bom você ficar esperto porque pode aparecer uma questão de prova trazendo o contexto desses gases, não perguntando em si em relação ao efeito estufa, mas contextualizando o efeito estufa para perguntar essa relação com a poluição do ar. Então fique esperto com isso. Uma outra consequência da poluição do ar é asfixia por monóxido de carbono. Pessoal, o monóxido de carbono é um gás inodoro, então é muito difícil você perceber que você está no local que está tendo vazamento de monóxido de carbono, tá? Primeira coisa que precisa ter em mente é isso. É muito difícil você perceber vazamento de monóxido de carbono justamente por ele ser um gás inodoro. Lembra que o monóxido de carbono ele é resultante da queima incompleta de combustível. É uma forma de você ter a liberação do monóxido de carbono, mas também o monóxido de carbono ele está presente, ele é liberado por sistemas de aquecimento residencial, por exemplo. Então, hoje tem muita residência de alguns países ou alguns locais que têm um clima mais frio que usam como sistema de aquecimento aquecimentos a gás, tá? E sistemas de aquecimento a gás normalmente liberam monóxido de carbono, tá? E se esse monóxido de carbono for liberado e acontecer um vazamento desse monóxido de carbono para dentro da sua residência, do seu apartamento, do local onde está instalado esse sistema de aquecimento, é possível sim acontecer um caso de asfixia por monóxido de carbono, e é isso que a gente precisa entender agora. Como é que isso acontece? O monóxido de carbono ele vai reagir de forma estável com a hemoglobina, formando o que a gente chama de carboxihemoglobina. A gente vai mais na frente entender a relação da hemoglobina com os gases respiratórios, né? Oxigênio, principalmente, e CO2. E aí a gente vai voltar a falar dessa formação aqui desses compostos. A oxihemoglobina, a carbohemoglobina e voltar a falar da carboxihemoglobina, tá? Então a gente vai falar lá em fisiologia da respiração, vamos detalhar mais esse processo aqui. Mas você já sabe que a hemoglobina é o pigmento presente na hemácia que vai transportar o oxigênio.
Então, quando ela está ligada de forma estável a uma outra molécula, nesse caso ao monóxido de carbono, isso vai impedir o transporte de oxigênio, porque vai impedir que o oxigênio se ligue à hemoglobina, levando o indivíduo ao processo de asfixia, que você vai ver, daqui a pouco a gente vai ver que isso não é de forma imediata. Existem alguns sintomas que vão aparecendo, mas, de novo, como o monóxido de carbono é um gás inodoro, as pessoas podem não perceber que estão passando por esse processo, tá? E um dos sintomas pode ser a sonolência, então isso dificulta muito. Pode acontecer o desmaio, pode acontecer a pessoa pode entrar em coma, isso dificulta com que ela venha procurar ajuda médica, tá? E na falta de ajuda médica em tempo viável, a pessoa tem cada vez mais um risco muito grande de morte, tá? Podendo sim chegar a casos de morte, como aconteceu no nosso país e com brasileiros residindo fora do nosso país em 2019, inclusive foi noticiado em larga escala, então fica atento porque isso pode voltar uma questão de prova esse ano, trazendo essa notícia. Tá? Daqui a pouco a gente relembra isso daqui. Então, olha só, tá aqui alguns sintomas do processo que pode levar à morte por asfixia por monóxido de carbono. Então, são sintomas, observe que a maioria dos sintomas são de caráter neurológico, né? Então, desde tontura até mesmo o indivíduo entrar em coma. E outros sintomas importantes decorrentes diretamente da ligação do monóxido de carbono com hemoglobina estão relacionados aqui ao sistema respiratório e sistema circulatório, né? Vão afetar diretamente aí a questão cardiorrespiratória do indivíduo, por isso mesmo que tem relação com o processo de asfixia, claro, né? Mas também pode aparecer outros sintomas aqui indiretos, ó, relacionados a outros sistemas, a outras partes do corpo, sem problema algum. De novo, a gente vai voltar a esse tópico aqui um pouquinho mais detalhado quando a gente estiver vendo fisiologia da respiração, né? A gente vai entender melhor essa relação da hemoglobina com os gases respiratórios, incluindo entender qual seria um possível tratamento, né? Como é que funciona o tratamento para uma pessoa que consegue ser socorrida, né? Em casos de intoxicação por monóxido de carbono, entender como funciona a câmara hiperbárica nesse tipo de tratamento para essas pessoas que conseguem receber esse tratamento a tempo, certinho? Então, olha só, como eu estava falando para vocês, aconteceu, né, em 2019, olha a data, casos de morte, né, infelizmente, no nosso país e com brasileiros residindo em outros países, tá, envolvendo a intoxicação por monóxido de carbono. Então, isso foi noticiado amplamente, né, nas mídias nacionais e internacionais. Então fica esperto porque isso pode ser utilizado aí uma questão de prova sem problema algum aí nesse ano ao longo de 2020 ou até mesmo 2021, tá? Já que 2020 nós estamos passando por uma situação que ninguém esperava, né? Que é essa situação, todo mundo se adaptando a essa nova situação da Covid-19. Então pode aparecer, inclusive, até mesmo 2021, essa retomada dessas situações que já aconteceram aí em 2019, tá? Então fique esperto porque isso pode acontecer e aí você precisa saber o que é que aconteceu e como isso está relacionado não só à parte fisiológica, mas também a outras questões, caso a questão promova uma interdisciplinaridade e uma intertextualidade com mais de um assunto, né? Então aqui a gente está vendo como é que isso está relacionado com ecologia, mas na frente a gente vai ver como isso está relacionado com fisiologia. Beleza? Bom, outra consequência da poluição do ar é que poluição do ar pode afetar o metabolismo de plantas e animais, tá? Como assim? Então, olha só, pessoal, dois gases que podem aparecer resultando do efeito de gases resultando de gases poluidores do ar que a gente já citou aqui são ozônio
mas esse ozônio aqui é ozônio a nível da troposfera, e o nitrato peróxido acetílico, chamado normalmente pela sigla PAN, tá? Como é que esses gases surgem? Você deve estar se perguntando. Pessoal, então, gases como monóxido de carbono, hidrocarbonetos e óxidos de nitrogênio, eles podem reagir entre eles na presença de luz solar. E aí, o resultado dessa reação é justamente a formação de ozônio e a formação de PAN a nível de troposfera. Lembra lá das camadas da atmosfera, a gente já estudou isso lá no iniciozinho de ecologia, tá? E aí, qual a consequência disso? O ozônio, ele vai determinar aumento na taxa respiratória das plantas. E isso pode levar as plantas à morte. Por quê? Porque na hora que ocorre o aumento da taxa respiratória das plantas, elas passam a consumir mais do que elas estão produzindo pela fotossíntese. Então isso pode levar sim a planta à morte, tá? Enquanto que o PAN inibe essa fotossíntese. Então, a associação do ozônio e do PAN para as plantas é altamente nocivo, né? Um está inibindo fotossíntese e o outro está fazendo com que as plantas consumam suas reservas de forma acelerada. Beleza? Outro efeito em relação agora à nossa espécie, né, no ser humano, esses dois gases vão provocar um desconforto respiratório nos humanos, também podem provocar irritação nos olhos, seguido de lacrimejamento. Então vejam que o ozônio ele tem uma função muito importante na estratosfera, que é bloquear a passagem dos raios ultravioleta, né? Atuando como um filtro natural do nosso planeta, os raios ultravioleta. Porém, na troposfera, o ozônio tem uma ação poluidora, provocando efeitos desastrosos para os seres vivos em vários ecossistemas. Beleza? Então fique esperto com isso. Para você ter ideia, existem plantas que são tão suscetíveis à presença desses gases aqui que elas nem conseguem mais viver, se desenvolver próximo a cidades onde o nível de ozônio e PAN, ozônio troposférico, lembra, e PAN são muito elevados, tá? Então, para vocês terem noção do quanto esses gases aqui de fato afetam o metabolismo das plantas e podem afetar também, de certa forma, né, o metabolismo de animais, certo? Incluindo a nossa espécie. Bom, uma outra consequência da poluição do ar é o que a gente chama de precipitação ácida. Pessoal, muito cuidado porque a gente está acostumado a falar chuva ácida. Mas eu vou trazer esse primeiro conceito para vocês como precipitação ácida. E por que eu estou trazendo como precipitação ácida? Porque você tem que ter em mente que chuva, neve ou granizo, neblina também pode acontecer com o pH menor que 5,2, ó. E isso daqui determina o que a gente chama de precipitação ácida, tá? Então veja que nem sempre é apenas a chuva. A neve, o granizo, até mesmo neblina podem ter um pH mais ácido, tá? E a consequência, o que leva esse aumento da acidez nesses fenômenos aqui é o que a gente vai entender agora. Tá? Apesar de que realmente a maioria das questões que abordam esse tópico falam sempre em chuva ácida, mas você precisa estar esperto que uma questão pode trazer a qualquer momento falando em neve ácida, em granizo ácido ou em neblina ácida, e isso não está incorreto, tá? A mesma consequência, os mesmos eventos que vão levar à formação da chuva ácida também vão levar à formação da neve, do granizo ou da neblina ácida. Por isso que eu estou falando primeiramente em precipitação ácida. Belezinha? Ora, e de onde é que vem isso? Como é que isso vai ser formado? Pessoal, os agentes que vão participar da formação desses tipos de precipitação ácida vão ser óxidos de nitrogênio,
e óxidos de enxofre, especificamente o dióxido de nitrogênio e o dióxido de enxofre, que vocês estão vendo aqui a formulazinha deles. Eles são formados através de que processos? São liberados através de que processos? Queima de gasolina, queima de outros combustíveis fósseis como diesel, queima de carvão mineral, tá? Então são formas que podem levar à liberação desses óxidos daqui. Então, além desses óxidos aqui já causarem diretamente distúrbios respiratórios, como bronquite e asma, tá? Então, a presença desses óxidos aqui, quando inspirados, eles já podem desencadear distúrbios respiratórios diretos, como bronquite e asma. Eles, entrando em contato com o vapor d'água na atmosfera, eles vão reagir formando ácido nítrico e ácido sulfúrico. Esse ácido nítrico e esse ácido sulfúrico podem precipitar na forma de chuva, neve, granizo ou neblina, tá? Lembra, com pH menor que 5,2, que é o que normalmente a gente costuma chamar apenas de chuva ácida, certinho? Então é isso que acontece. E o que é que essa chuva ácida, o que é que essa precipitação ácida vai desencadear no nosso dia a dia? Primeira coisa, olha só, destruição de prédios e monumentos históricos. Então é isso aqui que a gente vai observar acontecendo ao longo do tempo, né? Os prédios recebendo essa precipitação ácida. Veja aqui como era essa imagem aqui desse prédio e veja como ela foi ficando à medida que ela foi recebendo aí chuva ácida durante um certo tempo. Mesma coisa aqui, ó, foi desfigurando aqui essa outra imagem desse outro prédio aqui. Tá? É claro que existem materiais que são mais ou menos suscetíveis à reação desses ácidos, né, do que outros. É claro, a gente sabe disso, mas normalmente os monumentos históricos utilizavam esses tipos de materiais, né? Então eles estão muito suscetíveis a serem totalmente destruídos por conta da ação dessa precipitação ácida. Destruição da vegetação, pessoal. Por exemplo, a chuva ácida cai aqui, ó, pega nas folhas e vai destruindo as folhas, ó, podendo causar até mesmo a perda total das folhas de certas árvores. Ó. Isso você já sabe, se a árvore está perdendo, se as plantas estão perdendo as folhas de forma direta, você já sabe que vai impactar diretamente na fotossíntese, que é o local, o órgão normalmente responsável das plantas pela fotossíntese, são as folhas, né? Então, perdendo as folhas, você já sabe que a fotossíntese fica prejudicada. Se a fotossíntese fica prejudicada, a planta tende a consumir mais suas reservas do que a produzir, e isso pode trazer como consequência a morte da planta, tá? Então é simples assim o raciocínio, certinho? Uma outra consequência, olha só, contaminação do solo e da água. Então você já sabe que esses ácidos podem chegar no solo, podem chegar na água e podem contaminar o solo e a água. Além dessa contaminação, vai acontecer o que também? Um aumento da acidez da água, por exemplo, de certos tipos de lagos. Ó. E quando isso acontece, pessoal, vai levar à morte aí de peixe. Está aqui um exemplo de um lago que amanheceu com vários peixes mortos após a passagem de uma chuva ácida, de uma precipitação em forma de chuva ácida que ocorreu aqui nessa região. Tá? Essa mesma imagem aqui faz parte dessa daqui que mostra essa folhinha aqui, ó, essa toda furada aqui decorrente dessa precipitação ácida. Tá? Isso foi uma reportagem, se eu não me engano, de 2008, 2009, se eu não me engano, que aconteceu numa cidade próxima a São Paulo. Tá? Então, a outra consequência aí da precipitação ácida, certinho? Uma outra consequência da poluição do ar, aqui eu coloquei para vocês um resumo de tudo que eu acabei de falar sobre chuva ácida, olha só. Então, óxidos de enxofre e nitrogênio, né, provenientes aí de fábricas, como também de escapamento de veículos, vão entrar na atmosfera, vão reagir com vapor d'água, né, formando o ácido sulfúrico e o ácido nítrico, que vão precipitar aí na forma aí de algum tipo de precipitação ácida, né? Por exemplo, aqui a chuva ácida. Essa chuva ela vai destruir aqui monumentos históricos, como a gente acabou de ver, né? Ela vai deteriorar aqui
a prédios, né, monumentos históricos, como aqui está mostrando. Ela vai afetar pessoas, né, se pessoas ficarem expostas durante um certo tempo a essa precipitação. Vai afetar os solos, né, tornando os solos mais ácidos, e isso dificulta o desenvolvimento de certas plantas, tá? Vai envenenar, né, vai deixar mais ácido também certas fontes de água, como a gente acabou de ver, levando à morte de animais aquáticos, como a gente acabou de ver na imagem anterior. Vai destruir a folhagem de plantas, né, de árvores, afetando a fotossíntese, como a gente acabou de ver também, tá? Então, aqui essa imagenzinha aqui resume o que a gente acabou de comentar sobre precipitação ácida, né, focando aqui no tipo de chuva como essa precipitação. Beleza? Outra consequência da poluição do ar é a inversão térmica. Pessoal, no início de ecologia, a gente já estudou que as correntes de convecção, elas ocorrem de forma natural na nossa atmosfera. Como você consegue perceber aqui, ó, nesse lado aqui esquerdo da imagem, tá? E por que isso acontece? Porque a nível do solo o ar esquenta, esse ar ficando mais quente, ele fica menos denso, subindo. À medida que esse ar sobe nas altitudes mais elevadas da troposfera, ele vai esfriando e o ar mais frio, por ser mais denso, ele acaba retornando, né, descendo, formando o que a gente chama de ciclo de convecção, tá? Bom, esse ciclo de convecção ajuda a dissipar não só a ciclagem das massas de ar, como também a dissipar os gases poluentes que estão aqui sendo produzidos aqui próximo às cidades, às grandes cidades, pela ação humana, certinho? Consequentemente, se eles estão dissipando esses gases poluentes, essa ciclagem natural está ajudando o quê? A diminuir os efeitos dessa poluição do ar, tá? Só que em algumas épocas do ano, normalmente no inverno, a gente observa que uma massa de ar quente, ó, como vocês estão vendo aqui, ela fica presa entre duas massas de ar frio. Ora, por que isso acontece? Porque no inverno, normalmente, pessoal, os prédios aqui, ó, essas construções que a gente tem nas cidades, normalmente, elas perdem calor muito fácil. Então, se elas perdem calor muito fácil, a temperatura aqui tende a ficar muito baixa. E isso faz com que a massa de ar que passa por aqui se resfrie. Então, se ela fica resfriada, o ar aqui frio fica denso e não consegue subir. Se ele não consegue subir, a ciclagem natural que acontece para de acontecer, ou seja, o ciclo de convecção da massa de ar que acontecia, ele vai parar de acontecer, retendo o ar mais frio, porque nas altas altitudes da troposfera o ar é frio, você já sabe disso, prendendo aqui uma massazinha de ar quente que deveria estar em ciclagem constante, não é? Então essa fica uma massazinha de ar quente aqui presa. Essa aqui está em 3 partes iguais, a gente sabe que não é bem assim, é uma massa de ar quente menorzinha, mas isso daqui é suficiente para o quê? Para reter, olha só, os poluentes no ar e as partículas em suspensão no ar mais próximas ao nível dos animais, ao nível das plantas, ao nível dos seres humanos. Isso traz consequências seríssimas, não é? Porque a poluição que deveria estar se dissipando, na verdade a poluição nem deveria estar acontecendo, né? Mas já que está acontecendo, que poderia estar se dissipando naturalmente, ela fica retida aqui ao nível dos seres humanos, trazendo toda a sua consequência para os seres vivos que vivem próximos aqui a esse tipo de ecossistema urbano. Essa retenção de uma camada de ar quente entre duas camadas de ar frio é um fenômeno natural chamado de inversão térmica, tá? Mas por conta dos níveis de poluição do ar que vem acontecendo nos últimos anos, ele traz consequências para os seres vivos, certinho? Então, olha só, pode aparecer uma questão de prova a interpretação gráfica da inversão térmica.
como é que você precisa entender isso? Pessoal, lembra, na troposfera, não esqueça disso, a gente já estudou, tá? Vai lá dar uma olhadinha na apostila. Na troposfera, à medida que a altitude aumenta, como você está vendo aqui, ó, o que é que acontece com a temperatura? Ela diminui, tá? É isso que você está vendo nesse gráficozinho aqui, ó. Então, em um determinado dia sem inversão, é esse comportamento que está acontecendo. Consequentemente, ó, o ciclo de convecção das massas de ar estão acontecendo normalmente. Agora, olha para cá, ó. No dia que tem inversão térmica, você já sabe, uma camada de ar quente, ó, essa camadazinha aqui, ó, ela fica presa entre duas camadas de ar frio. Então aqui vai ser ar frio, isso pode aparecer em prova, tá? Aqui vai ser ar frio. Aqui vai ser ar frio. E essa aqui, que é a camada de inversão, vai ser formado por ar quente, certinho? Então, se liga nisso, porque pode aparecer uma questãozinha pedindo para você interpretar, uma questão sobre inversão térmica, pedindo para você interpretar isso graficamente, tá? Então, muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso, certinho? Enem gosta muito de gráfico, então você já sabe que é muito possível aparecer um gráficozinho pedindo essa interpretação. Beleza? E aí, olha só. O que é que acontece de fato no dia de inversão térmica? As correntes de convecção elas vão se tornar mais fracas, né? Ou talvez vão até mesmo parar de acontecer durante um certo tempo. A poluição não vai ser dissipada, consequentemente, não é? Então a poluição vai ficar retida próxima ao nível do solo, próxima ao nível dos seres vivos, tá? A atmosfera próxima ao solo vai ficar densa, escura e, consequentemente, imprópria para a vida saudável, não é? Porque ela vai estar retendo todo aquele poluente próximo ali aos seres vivos. E aí, pessoal, no caso dos seres humanos, ó, é a época que normalmente vai começar a aparecer mais crises de alergia, mais crise de asma, mais crise de bronquite, enfim, problemas respiratórios de forma geral. Em algumas pessoas, esses problemas respiratórios acabam acarretando em problemas cardiovasculares também, tá? Então são problemas aí que normalmente vão aparecer. É mais fácil contrair certos problemas respiratórios provocados por vírus e bactérias também, certo? Então é muito comum isso por quê? Porque os poluentes do ar ficam mais retidos e não circula, ficam mais próximos aí do contato dos seres vivos. E onde é que é muito comum acontecer o fenômeno de inversão térmica com essas consequências? Lembra que o fenômeno de inversão térmica é natural, mas por conta da poluição ele traz essas consequências para a gente. E onde é que isso é comum acontecer? Normalmente isso é mais grave em cidades muito industrializadas e em grandes metrópoles, porque somente são aqueles locais onde tem um nível de poluição do ar sendo liberada em maior concentração, tá? Então, olha só para você visualizar, está aqui uma imagem do Rio de Janeiro em um dia de inversão térmica. Você vê, de fato, uma névoa densa aqui na paisagem, tá? Então, é isso. Outra cidade muito comum onde isso acontece é São Paulo, né? Aqui no nosso país. Então é mais ou menos isso daqui. E aí, nesse tipo de situação, fica difícil respirar de forma correta, de forma saudável. Beleza? Bom, então com isso a gente encerra o tópico de poluição do ar. E aí, no próximo vídeo, a gente dá continuidade aos desequilíbrios ambientais. Certinho? Então, até a próxima. Lembra de curtir o vídeo, compartilhar com teus amigos e não deixa de assistir, porque é um assunto muito importante para o Enem. E, por favor, se inscreva no canal. Valeu, um abraço, até a próxima aula.